boa tarde. Estamos aqui para mais um programa Informando Direito. Eu sou Patrícia, diretora do sindicato, Dr. Valdomiro, advogado do nosso jurídico, e o Misael, também diretor do sindicato. Qual o nosso assunto, Miro? Vamos continuar o assunto, né, da história do sindicato? Nós a princípio, isso aqui fique bem claro que é uma conversa, né, a respeito principalmente da importância dos sindicatos e do sindicalismo e da união dos trabalhadores. O primeiro programa foi sobre o germe do sindicalismo, né? Nós falamos lá sobre corporações de ofício, né, da Revolução Industrial e assim por diante, como que se iniciou essa questão da união do proletariado, né, dos trabalhadores, em relação ao sistema de trabalho no mundo, né, da exploração, né, da exploração da mão de obra, e principalmente das reivindicações que começaram a surgir. Ninguém reivindica nada sozinho, né? Então foi obrigatoriamente desenvolvido essas ideias de associações e chegamos até os dias atuais no sindicato, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como isso ocorreu no Brasil, né? E também na atualidade, a crise que praticamente se instala em decorrência de algumas iniciativas governamentais. Nós sabemos que o Brasil é um país de origem escravocrata, né, de mão de obra escravocrata, né? O Brasil, ele foi, diferentemente do que ensinam nas escolas, ensinavam, né, até pouco tempo que ele havia sido descoberto, o Brasil é um país que ele foi explorado, né, principalmente pelo extrativismo vegetal, mineral, né? Vasta história, né? Da leva do pau-brasil, depois das plantações de cana, né? Isso. Plantation, que foi utilizado especificamente mediante o tráfico de escravos, pessoas trazidas da África e para se instalarem aqui e trabalharem à força, né? Então, o Brasil viveu por muitos anos sendo explorado e não existia ainda a ideia de trabalhismo, tendo em vista que os nativos foram sendo dizimados por doenças, principalmente a sífilis, e muitos relutaram a trabalhar forçosamente nos plantios de cana-de-açúcar, e sendo que os negros trazidos da África, eles eram obrigados a trabalhar sem o mínimo de condição. Consta que a expectativa de vida de um escravo era de 25 anos de idade, trabalhando dentro do canavial. Hoje em dia se fala em o sujeito vive 80 anos, tem médico, remédio, etc. Expectativa nos livros históricos de vida de um escravo era 25 anos de idade. As pessoas morriam muito cedo. E o Brasil acabou por conviver com esse tipo de situação durante muito tempo. Com o advento da proclamação da República, né, esses escravos, eles, com a abolição em 1888, eles acabaram sendo relegados, não tinham mais lugar, né? Eles não tinham mais espaço para eles. Digamos assim que por direito a escravidão tinha acabado, mas de fato não. Essas pessoas, eles não tinham identidade, eles não tinham nada. Eu já disse aqui antes no outro programa que o escravo, ele não tinha personalidade jurídica. Isso. Né? Então ele era coisa, né? Ele podia ser vendido, comprado, negociado.
Com o advento da proclamação da República, os grandes fazendeiros eles continuaram a existir, né? Os grandes latifúndios, o Brasil é típico no Brasil esse tipo de situação até hoje. Então os grandes latifundiários eles começaram a perder mão de obra e eles começaram a importar mão de obra com os imigrantes. Isso. Japoneses, portugueses, italianos, espanhóis. O Brasil ele tinha muito de origem de monocultura, principalmente café, cana, né? Café e cana. Com isso, com esse desenvolvimento e esses imigrantes chegando no Brasil, eles chegaram com novas ideias. A Europa já havia um desenvolvimento de indústrias têxteis, trabalhadores, como nós falamos no programa passado. E esses trabalhadores, eles vieram para cá e eles trouxeram algumas ideias. Essas ideias de luta operária, etc. Os que estavam aqui foram também encaminhados para esse tipo de trabalho, nesses latifúndios, mas a República fez com que começasse a se desenvolver aglomerações, povoados, cidades começaram a crescer, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Digamos que começaram a surgir nessa origem as pequenas fábricas, e essas pessoas elas eram empregadas. E com o advento da questão da têxtil, tinha que fabricar roupa, e os donos dessas fábricas no Brasil começaram a agregar mão de obra. Só que essa mão de obra ela não tinha nenhum tipo de direito, como aconteceu na Europa. As pessoas não tinham direito. Para vocês terem uma ideia, começou a haver a exploração feminina e de crianças, né? Feminina e de crianças. A indústria, que era basicamente montada sobre a manufatura, ela começou a desenvolver a maquinofatura. Começaram a trazer máquinas, né, da Europa para cá, teares. Ele era tecido na mão pelas pessoas. Começaram a trazer teares, produzir cada vez mais. O sistema capitalista sendo implantado no Brasil a partir da proclamação da República, né? E principalmente, como eu disse, com a exploração de mão de obra barata. Começou a haver o crescimento da classe operária, né? Consta que em 1900 o Brasil tinha perto de 55 mil operários já trabalhando nessas indústrias, né? E que eram obrigados a trabalhar no mínimo 12 horas por dia. No mínimo 12 horas por dia. Doenças começaram a se proliferar, principalmente tuberculose, sífilis, muita doença contagiosa. E esses trabalhadores, eles tinham que se submeter a esse tipo de jugo, tendo em vista que eles sofreram a ameaça de perder o emprego e não ter para onde ir, né? Cidades evoluem, como eu disse. O sistema de saúde era péssimo. Em 1904, o governo obrigou o povo a se vacinar, né? Para tentar diminuir essa proliferação de doenças. Houve uma grande, no Rio de Janeiro, uma grande destruição dos cortiços, que eram os casarões. Esse povo era todo confinado em casarões, né? Cortiço no Brasil foi uma coisa muito famosa. Foi, né? Eles eram obrigados a se confinar nesses casarões em moradias extremamente rudimentares. Chegou um determinado momento que esses trabalhadores se sentiram na obrigação de se organizar.
E principalmente pelas ideias que vieram com esses europeus. A questão do analfabetismo, ela foi muito importante nesse contexto, porque o analfabetismo fazia com que as pessoas não reagissem contra a exploração do trabalho. O sindicalismo no Brasil, ele começou a se desenvolver, a questão de se associar, mas isso era tido como problema de polícia para o governo. Como falamos no nosso último encontro. Ele começou a servir isso como problema de polícia. E o que o governo fez então? O governo, ele não conseguia controlar absolutamente as revoltas. As pessoas começaram a reivindicar direitos, melhores salários, melhores condições de trabalho, etc. Menor jornada justa. Até que então o governo decidiu utilizar a classe operária em proveito dele próprio, em favorecimento dos grandes empresários estrangeiros. Muito do capital que existia dentro do Brasil nessa época, até hoje existe ainda, mas era a base do capital estrangeiro. O Brasil, que foi um país extrativista, estava se tornando um país com produção industrial, estava tornando-se um país com classe trabalhadora, com classe operária. O governo, somente com a repressão policial, não conseguia, de certa forma, controlar as revoltas. Então ele começa a utilizar, isso aí nós chamamos de corporativismo, né? Corporativismo. Então, por exemplo, já começou a existir indústrias estatais, a indústria ferroviária, né? Os bancos, etc. A marinha mercante. Então, essas instituições, eles tinham uma relação estreita com o governo. E o governo utilizava desses operários, através do corporativismo, para se reeleger, chamado voto de cabresto, etc. Olha, eu dou benefícios, eu faço leis trabalhistas que beneficiem vocês, mas nós vamos ter que perdurar aqui no poder, né? Nós vamos ter que perdurar no poder. Existiam no Brasil movimentos políticos que envolveram esses operários, né, o anarquismo, o próprio comunismo, etc. E o governo se utilizou muito desses movimentos para explorar os trabalhadores. Isso através de leis, né? Através de leis. Aqui a gente fala sobre uma grande greve que ocorreu em meados de 1920, que foi idealizada pelo movimento anarquista, que, diferentemente do que as pessoas imaginam, não é um movimento de anarquia no sentido de bagunça, de bagunça. É um sistema político mesmo. Ele foi promovido uma grande greve no Brasil. Foi um movimento contra o Estado, que estava oprimindo por demais esses trabalhadores. E iniciava-se então uma ideia mais arraigada, com muita dificuldade na questão dessa associação de classe, de luta de classe no Brasil, né? A Constituição Republicana, em 1824, ela proibia que o governo federal interferisse na regulamentação do trabalho. Tal interferência era considerada violação da liberdade do exercício profissional. Isso implica o quê? Na prática,
Estado mínimo, que eu falei na reunião passada. O governo não tem nada a ver com a questão trabalhista, isso é problema dele. Obviamente que você deixa os operários à mercê do capital e do capitalista, né? Aí você consolida isso numa Constituição. Ou seja, você tira totalmente sua responsabilidade como governo. Nesse caso, carreia novamente a injustiça social, né? Dentro dessa questão trabalhista. Eu sei que não cabe, não é bem isso, mas assim, de certa forma, a PEC 32, parte dos textos, ela meio que vem coincidir com o que o senhor está falando, no sentido de deixar a classe operária disponível a mercê, né? A mercê do capital. Porque isso pode parecer um discurso, digamos assim, não político, mas atrasado. Só que muitas vezes a gente imagina que alguma coisa seja um discurso atrasado, mas não é, porque geralmente as pessoas são pegas. No direito existe um princípio que fala assim: proibido elemento surpresa. Na verdade, são iniciativas de elemento surpresa. E geralmente essas coisas vêm com um engodo, que é a enganação, né? Isso aí que você está falando, eu vou falar aqui no final sobre o início de uma crise que nós estamos vivendo atualmente. E dando continuidade, já falei que a questão do operariado era visto pelo Estado como problema de polícia. Eram utilizados dentro dos sindicatos, pelo governo, os chamados pelegos. A gente usa até hoje. Os chamados pelegos, né? Não existe até hoje. Exatamente. Aí, para o pessoal mais novo, né? Já vai falar, o que é pelego, né? Pelego, ele é a pele, ela é a pele de um carneiro, que ela é utilizado pelos cavaleiros, né? Entre o couro, né? As costas do cavalo ali, do animal, e a sela. A sela é muito dura, justamente para não machucar o cavalo. É um produto intermediário, macio, né? É lã de carneiro. É lã de carneiro. Aí você fazendo isso, é muito feliz essa colocação desses pelegos, né? Esses sujeitos, eles serviam para intermediar o governo com as suas ideias ultraliberais e, digamos assim, o operariado e o sistema de trabalho ali, para que o operariado ele não sentisse na prática o quão nocivo era esse tipo de inação do governo, entende? Era um dos motivos. Então ele infiltrava esses pelegos. Então, por exemplo, ele ia fazer uma assembleia sobre salário. Esses pelegos, eles tinham agregado já um componente muito bom de quórum ali dentro daquela assembleia. Os outros trabalhadores, eles eram enganados. Eles estavam ali, aí eles iam protelando aquela reunião, o pessoal ia enjoando, ia dando sono, por exemplo, iam saindo, ficavam somente aqueles agregados. Aí eles votavam a pauta que era de interesse do capitalista, por exemplo, do dono da fábrica. Entende? E aí ele fazia a vontade do governo. Esse pelego, ele serviu como amaciador. Amaciador mesmo. Amaciador, né? 1930 teve um divisor de água, uma aceleração nas mudanças sociais do Brasil, né? Já falei bastante da ingerência estatal. O sindicato ele não agia como um órgão de interesse da classe dos operários,
mas como um órgão de cooperação entre as duas classes e o Estado, né? Isso era uma loucura. Depois dessa fase, que é uma fase extremamente complexa, houve muitas greves, depois dessa greve geral, teve muitas greves no Brasil, movimentos políticos importantíssimos, né, dentro do Brasil em relação à exploração dos trabalhadores e principalmente em relação à tomada de poder. Com o governo Vargas veio a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, né, a nossa famosa. CLT, ela trouxe consigo o direito coletivo, né, que é o direito coletivo que é justamente intrinsecamente tratado nessa relação dos sindicatos. Existe crítica quanto à formulação da CLT na época, lá em 1943, no Estado Novo, né? Getúlio Vargas, ele promoveu um golpe de Estado. O Getúlio Vargas, ele não poderia ser reeleito, né? Então ele foi reeleito através de um golpe. O Brasil é um país suscetível a golpes há muito tempo. E a CLT, ela foi criticada por muitos juristas, tendo em vista que eles entendem, muitos até hoje, e naquela época também, em 1943, CLT de 1943, que ela foi formulada com espelho na Carta del Lavoro do Mussolini, né, no regime fascista lá da Itália, um regime horroroso, né? No entanto, existem outros juristas que entendem que não, pelo a própria essência da CLT, insurgindo-se sobre a injustiça social, delimitando jornada de trabalho, delimitando direitos trabalhistas. E algo que é muito importante ser dito é que o trabalho em si, que tudo isso que nós estamos falando aqui é sobre venda de mão de obra, desde o início da humanidade. O trabalho em si, com o advento agora da Constituição de 88, ele é um direito social. E ele sendo um direito social, ele é um direito fundamental. Ele foi muito bem protegido na Constituição de 88. Aí alguém vai falar, mas a CLT é de 1943, a Constituição é de 88. Digamos assim, com o advento da Constituição, ela é a lei maior do Estado, do país, tudo que cabe dentro da essência da Constituição é recepcionado por ela. Ela pega para si. Então a lei X que está na CLT, ela se conecta com os princípios dessa Constituição. Então aquela lei se mantém válida, mesmo sendo 1943. Mas tinha uma jornada lá na CLT que extrapolava 20 horas diárias. A Constituição não recepciona. Por quê? Porque a Constituição, ela protege os direitos sociais. Constituição de 88. Já no preâmbulo dela, vem lá a proteção ao trabalho, a proteção aos direitos sociais. E no artigo 6º, tem um capítulo na Constituição Federal de 88 que trata exclusivamente dos direitos sociais. E isso envolve o que na prática? A dignidade da pessoa humana. Que eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, para que serve uma Constituição? Né? Eu respondo, isso é tese minha particular,
para proteger a dignidade da pessoa humana. As pessoas têm que ter trabalho, sim, trabalho digno, né? As pessoas têm que ter saúde, por exemplo, as pessoas têm que ter isso, ter aquilo. Dignidade da pessoa humana, tudo isso para proteger a dignidade da pessoa humana. Uma curiosidade é que no tempo do Getúlio Vargas existia um instrumento que se chamava atestado ideológico. Então as pessoas elas tinham que declarar para o governo, por exemplo, de que lado que elas andavam, de que lado que elas estavam. Elas preenchiam esse atestado era protocolado, geralmente pelo gestor da fábrica, ele passava de mãos em mãos, para saber se aquela pessoa... Tinha muita disputa, principalmente internacional, sobre quem era comunista e quem não era, né? E essas pessoas perdiam o emprego. Se eles desconfiassem que a pessoa tem uma tendência X, perdia o emprego. Com a mudança, né, a mudança social, essas coisas elas acabam ficando no ostracismo. E elas vão sendo esquecidas justamente pela luta de classe. O sindicalismo no Brasil, ele adquiriu muita força, principalmente na década de 80, com as grandes greves, que todos sabemos, do ABC, né? As grandes greves, a União dos Trabalhadores do ABC, redundaram em uma mudança política. Lembre-se que nós estávamos ainda na ditadura militar. A ditadura militar de 64, ela impôs assim, verdadeiras atrocidades sobre os trabalhadores. As pessoas que se rebelavam, ela perseguiu os sindicatos, ela fechou os sindicatos, né? Líderes sindicais foram mortos, sumiram na época da ditadura, foram capturados e sumiram, porque não interessa. Imagine, um regime desse iria interessar luta direito de alguém, né? Direito de alguém. Nós ficou restrito. Houve uma grande perseguição. No início você falou da escravidão. De certa forma, é um tipo de escravidão, né? Eles manterem, obrigar indiretamente, né, obviamente, o trabalhador, né, a classe operária, a ficar do lado deles. Sim. Como eu estou dizendo, a luta trabalhista, ela tem um poder. É como o elefante, né, que a gente brinca. O trabalhador, ele não sabe a força que tem. A luta trabalhista, ela tem poder de mudar a sociedade. Ela tem poder de mudar a ideologia de uma sociedade em relação à justiça social, aos direitos sociais, a tudo isso que a população precisa. Tanto que isso é verdade, que em qualquer governo autoritário, como eu falei na reunião passada, seja ele ultraliberal ou populista, para esse tipo de governo não tem lugar os sindicatos. Não existe lugar os sindicatos. Por quê? Porque o trabalhador, ele é muito forte. O trabalhador é eleitor. O trabalhador, ele é eleitor, né? Então, o que acontece? Nessa ditadura aqui de 64, a restrição de liberdade total, restrição de manifestação, prisão, torturava os indivíduos que se associassem a sindicato. Então, é um negócio horrível, né? Coação política aos trabalhadores que eram contrários aos ideais daquela ditadura, né? Daqueles generais que assumiram o poder, né? E aí, desde então, o Brasil vem de altos e baixos, Agora, nenhuma segunda parte, para concluir, né, que nós vamos discutir agora aqui, é justamente as ideias que estão começando a retornar.
né? Essas ideias de opressão contra os trabalhadores, elas estão começando a retornar. Concluindo, o que ocorreu na prática em todo esse período foi uma luta de classe muito poderosa, muito potente, né? Os trabalhadores se conscientizando de sua importância, que acabou redundando em uma lei muito importante, que é a CLT de 1943, que, como consolidação das leis do trabalho, significa que pegaram as leis esparsas que estavam lá, todas pinceladas, e reuniram em um só livro, né? Em um só livro, que se chama Consolidação das Leis do Trabalho, né? Que trata desses direitos todos dessa classe trabalhadora. A Constituição de 88 é uma Constituição muito, digamos assim, humana, por tratar da dignidade da pessoa humana, recepcionou essa consolidação e que incorreu num grande progresso da classe trabalhista. Eu acho que é por hoje, né, Miro? Sim. A gente chegamos até praticamente os dias atuais, né? Estamos aí começando esse novo pedaço aí a partir dos anos 90, a volta da democracia e uma série de movimentos, outros, né, que nós viremos então no próximo programa. Sim. Agradecemos a todos, né? Agradecemos ao Juninho, né? Isso. Ao Juninho, né? E nos vemos no próximo programa. Muito obrigado, até o próximo programa.